Nesse vídeo, em menos de 5 minutos, você vai entender as principais diferenças entre would, could, should, e vai aprender como que você pode usar elas dentro de frases. Meu nome é André e muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Inglês Lab. A primeira coisa que nós precisamos entender é que elas são parte do mesmo grupo de palavras. Por isso que, normalmente, elas geram uma confusão. Elas são da mesma família. Por exemplo, would é a palavra que transforma outras palavras nesse sentido de iria. Por exemplo, like, I like, eu gosto. Se você quisesse falar eu gostaria, é só você dizer I would like. Simples assim. I like, eu gosto. I would like, eu gostaria. Agora, as palavras should e could, elas têm a mesma aplicabilidade, a mesma função, porém, palavras específicas. Para todas as palavras, nós adicionamos esse would. Would like, would work, would drink, would travel, would do, e assim por diante. Exceto para as palavras poderia e deveria. Nós não diríamos, por exemplo, would, can, se nós quiséssemos dizer poderia. Nós falaríamos simplesmente could. Simples assim. Por isso que elas geram essa confusão, porque no final das contas elas são a mesma coisa. Porém, o would ela vai condicionar outras palavras. Já a palavra should e could são palavras próprias, representando esse sentido de poderia e deveria. A palavra could normalmente ela é usada para fazer um pedido, para falar de algo que você poderia fazer, pensar, organizar, se você tivesse mais tempo, condições e assim por diante. Já a palavra should, assim como no português, é muito usada nesse sentido de dar um conselho, de falar algo que deveria acontecer em alguma situação específica ou em algum caso determinado. Para ficar mais claro, vamos ver 3 exemplos com cada um delas. Todos os exemplos são extraídos do Oxford Dictionary. Primeiro com a palavra would. He said he would be away for a couple of days. He said he would be away for a couple of days. Seria assim, ele disse que estaria fora for a couple of days. Tem um sentido de por um par de dias, por alguns dias. A segunda frase, he would lose his job if he was identified. Seria, ele perderia, he would lose his job. Ele perderia o emprego se fosse identificado. Terceiro exemplo, em uma pergunta, falando assim, olha, would you pour the wine, please? No sentido de você colocaria, você pode, por favor, colocar vinho, please. Então, a palavra would, no começo de frases como esse, pode significar uma pergunta, num sentido mais legal de perguntar. Poderia, ao invés de falar, coloca um vinho aí, poderia colocar um vinho, por favor? Uma pergunta mais formal, digamos. Um jeito legal de perguntar. Assim como a palavra could e should também poderiam ser usadas para pergunta. Na palavra could, por exemplo, primeiro exemplo, vamos ver uma pergunta. Olha, could I use the phone? Bem parecido com a frase anterior de would. Could I use the phone? Seria, eu poderia usar o telefone? Could I use the phone? Um outro exemplo, já em uma frase afirmativa agora. They could be right. They could be right. Eles poderiam estar certos, de fato. They could be right. E um terceiro exemplo. They could have told me. They could have told me. Seria assim, eles poderiam ter me dito. Vamos supor que teve uma situação que a pessoa não te avisou alguma coisa. Você poderia ter ajudado se soubesse. They could have told me. Eles poderiam ter me falado sobre isso. E a terceira delas, a palavra should. He should have been careful. He should have been careful. No sentido de ele deveria ter sido mais cuidadoso. Um outro exemplo, olha. By now,
Students should be able to read with a large degree of independence. Seria, nesse ponto, by now, the students should be able to read with a large degree of independence. Seria, nessa altura do campeonato, nesse ponto, os alunos deveriam saber ler, deveriam conseguir ler com um certo grau de independência. E um próximo exemplo. We should be grateful for your advice. We should be grateful for your advice. Seria, nós deveríamos ser gratos pelo seu conselho. Essas são as principais diferenças entre would, could, should. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para aprender inglês sempre aqui com a gente.